Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria hoje nos reunimos no dia 15 de janeiro, sábado da primeira semana do tempo comum. O sábado é por excelência dedicado à Mãe de Deus e nossa. Peçamos a intercessão da Imaculada Conceição, a Mãe de Jesus e nossa Mãe, que interceda a Deus por cada um de nós. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, a deixar algum comentário, mas sobretudo encaminhe este evangelho de hoje a algum irmão, a alguma irmã, para que a palavra de Deus alcance mais corações. Lembremos-nos, a palavra de Deus é eficaz. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje ainda dá continuidade a cada um de nós, a oportunidade de refletir o primeiro livro de Samuel. E hoje, especificamente, nós temos o início da monarquia em Israel, a monarquia judaica, poderíamos assim dizer. A partir do versículo 10, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 diz assim: na manhã seguinte, Samuel tomou um pequeno frasco de azeite, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: com isto o Senhor te ungiu como chefe do seu povo Israel. Tu governarás o povo do Senhor e o livrarás das mãos dos seus inimigos, que estão ao seu redor. Então, Saul é ungido. É a mesma expressão utilizada então a Jesus. Saul é Messias, o Messias, o ungido do Senhor. Todos os batizados são ungidos também, são consagrados de Deus, são convocados a ser sinal dele no mundo. O batismo nos unge, nos consagra, nos elege, nos faz filhos e filhas de Deus. O Evangelho, por sua vez, no dia de hoje, amados irmãos e irmãs, nos relata, sobretudo, então, a vida missionária de Jesus
Então nós percebemos que São Marcos faz questão de frisar constantemente este aspecto. Naquele tempo Jesus saiu de novo para a beira do mar, então ele está indo em missão, e toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus ensinava. Então, Jesus é aquele que ensina, Jesus é aquele que tem a autoridade para ensinar. E como ele ensina, nós ouvimos isso já há um tempo atrás, aonde o próprio povo vai dizer: este é um ensinamento novo. Ele ensina como quem tem autoridade. Jesus tem toda a autoridade para nos ensinar. Então nós precisamos acolher a sua palavra. Depois, o Evangelho continua. Enquanto Jesus passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu. Levi, amados irmãos e irmãs, ele será chamado de Mateus. Então é importante lembrarmos, né? O cobrador de impostos é São Mateus, que posteriormente também nos confiará um evangelho. Então, Jesus o vê sentado na coletoria de impostos e diz: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E eles vão então para a casa de Mateus. Na casa de Mateus, a palavra nos diz que haviam cobradores de impostos e pecadores. Eles estavam sentados à mesa com Jesus. Amados irmãos e irmãs, quem são esses pecadores? Eram assim chamados por aqueles que ali estavam, os sumos sacerdotes, enfim, os mestres da lei, eram assim chamados, não só porque tinham a culpa ou viviam as culpas morais, mas também assim o chamava pelo fato de não observarem rigorosamente a lei e os costumes dos fariseus. Isso também se aplica, amados irmãos e irmãs, aos cobradores de impostos. E se formos pensar, o próprio Jesus e seus discípulos não vivem o rigorismo farisaico. Também, assim, começa, de certa maneira, a ter os conflitos e os atritos entre Jesus e os demais que ali estão, sobretudo os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os fariseus. Contudo, neste episódio, então, há o questionamento para com os discípulos, porque Jesus está comendo com estes que não observam a lei e assim então são tidos como pecadores. E Jesus diz algo profundo. Jesus diz assim: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus vem sempre ao nosso encontro, nos chamando e nos convidando. É importante lembrarmos este convite doce e suave que constantemente o Senhor nos faz por meio da liturgia, por meio da palavra, por meio do Santo Evangelho, deve nos encontrar também em uma atitude, a atitude confiante. Devemos confiar em Deus. Confiar é esperar. Não há coisa pior do que aquele que desconfia de Deus. O pecado pode até marcar a nossa vida. O pecado pode nos desfigurar muitas vezes. Contudo, nunca deixaremos de ser filhos de Deus. Ele nos ama e constantemente nos espera, para que possamos retornar ao seu encontro. É por isso, amados irmãos e irmãs, que nós ouvimos também o salmo que diz assim: ó Senhor, em vossa força. Aqui diz: o rei se alegra, mas nós podemos dizer sem medo algum: ó Senhor, em vossa força, vossos filhos e filhas se alegram. Que o Senhor nos conceda esta alegria de amá-lo e servi-lo de todo o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.